A risada de Lucas ecoou pela oficina Automax quando Mário terminou de falar. Quando aquele homem idoso de 72 anos, com roupa surrada e barba por fazer, acabou de dizer que podia trabalhar em troca de comida, que era mecânico e podia ajudar com qualquer problema que estivessem tendo, e os outros 3 mecânicos que estavam ao redor do veículo importado de luxo, com o capô aberto, também riram. Riram daquele jeito que juventude arrogante ri de velhice caída. Daquele jeito que despreza sem nem tentar esconder. E um deles, rapaz mais novo com piercings no nariz, já estava com o celular na mão, filmando, registrando aquele momento como se fosse entretenimento, como se humilhação de homem idoso fosse conteúdo digno de postar nas redes sociais. Lucas, o mecânico-chefe de 28 anos, que tinha diploma técnico emoldurado na parede e confiança que vem de nunca ter sido realmente testado pela vida, se aproximou de Mário com aquele sorriso que não tinha calor nenhum. Apenas desprezo mal disfarçado de educação. E disse: "Deixa eu entender direito, vovô. O senhor quer trabalhar aqui, nesta oficina especializada em veículos importados de alta performance, em troca de comida", e a forma como enfatizou a palavra comida fez soar como insulto, como se oferta honesta de trabalho fosse mendicância disfarçada. E Mário, que estava parado perto da porta com mãos tremendo, um pouco não de nervoso, mas de fome, porque fazia 2 dias que não comia nada, além de resto de pão que vizinho tinha dado. Segurou dignidade que ainda tinha e disse: "Sim, eu trabalho em troca de refeição. Trabalhei com motores a vida inteira. Posso ajudar com o que precisarem." Os mecânicos trocaram olhares. Aqueles olhares que dizem tudo sem precisar de palavras. Olhares que julgam e condenam em segundos. E Lucas se virou para eles e disse alto o suficiente para Mário ouvir: "Pessoal, temos consultor sênior aqui. Veio direto da Universidade da Rua ensinar a gente que tem certificação técnica, como mexer com motor." E riram de novo. Riram mais alto dessa vez. E Mário sentiu aquela humilhação queimar no peito. Aquela sensação de ser pequeno, de ser invisível, de ser descartável. Mas não disse nada, porque sabia que palavras não iam mudar nada. Que contar quem tinha sido, o que tinha feito, soaria como mentira desesperada de homem que perdeu tudo tentando parecer que já foi alguém. Lucas voltou a atenção para Mário e agora tinha ideia. Ideia que achou brilhante. Ideia de transformar aquilo em show, em piada que ia contar para os amigos depois. E disse: "Tá bom, vovô, vou fazer acordo com o senhor. A gente está há 3 dias tentando resolver o problema daquele carro ali." Apontou para automóvel de alto padrão prata que estava na plataforma elevadora, com capô aberto, veículo importado, que valia R$500 mil. Olha na injeção eletrônica, que nosso scanner de última geração não consegue identificar. Cliente VIP cobrando resultado todo dia, ameaçando processar a gente, reputação da oficina em jogo. Então, se o senhor for tão bom quanto diz, se conseguir diagnosticar e resolver problema em 10 minutos, eu pago o almoço completo e R$500 de bônus. Mas se não conseguir, se for só mais um velho falando de glórias que nunca existiram, o senhor sai daqui e não volta nunca mais. Fechado." Mário olhou para o carro, olhou para Lucas, olhou para os outros 3 mecânicos que já estavam rindo antecipadamente, esperando fracasso, esperando poder zombar ainda mais, poder dizer depois que velhos deviam ficar em casa porque não servem mais para nada. E Mário sabia que aquilo era armadilha, que Lucas tinha proposto o desafio impossível: 10 minutos para resolver o que a equipe inteira não resolveu em 3 dias. Mas Mário também sabia outra coisa. Sabia que estava com fome que doía, que não tinha dinheiro, que não tinha orgulho suficiente para recusar chance de comer. Então respirou fundo, endireitou costas que dor crônica tentava curvar, e disse com voz que ainda tinha firmeza apesar de tudo: "Eu aceito, me mostre o carro." Lucas fez gesto largo e teatral, como se estivesse apresentando o palco. Disse: "Seja bem-vindo ao seu fracasso, vovô." E os mecânicos riram mais uma vez.
E o que estava filmando aumentou o zoom no celular para capturar melhor momento de derrota que tinha certeza que estava prestes a testemunhar. E Mário caminhou até o veículo. Caminhou devagar porque joelhos doíam e pernas não eram mais firmes como 40 anos atrás. Mas caminhou com dignidade, com postura de quem não vai se curvar mesmo quando o mundo inteiro está empurrando você para baixo. E quando chegou perto do carro, parou. Apenas parou e observou. Não tocou em nada ainda, apenas olhou. Olhos experientes varrendo o motor com atenção que vem de 5 décadas fazendo a mesma coisa. Ouvindo o som do silêncio que o motor morto faz. Sentindo o calor residual que conta histórias para quem sabe escutar. Antes de continuarmos esta história, que vai virar tudo o que você pensa sobre idade, sobre experiência, sobre o valor de julgar pessoas pela aparência, eu preciso saber de você que está me ouvindo agora. De qual cidade você está nos acompanhando? Se você já passou por situação onde foi subestimado por ser mais velho, ou por não estar vestido adequadamente, ou simplesmente por não parecer importante aos olhos de quem julga rápido demais, deixe seu like agora. Mostre que você faz parte desta comunidade de pessoas que acreditam que o valor de alguém não está na roupa que veste ou nos anos que tem, mas no conhecimento que carrega e no caráter que demonstra. Se inscreva neste canal, porque toda semana eu trago histórias que vão te fazer repensar preconceitos que talvez você nem saiba que tem, que vão te ensinar sobre respeito, sobre humildade, sobre como o mundo dá voltas e como aquele que você despreza hoje pode ser exatamente quem você vai precisar amanhã. Agora, vamos descobrir juntos quem era Mário Andrade de verdade. Como ele tinha caído tão baixo e, principalmente, como em 5 minutos ele ia fazer o que parecia impossível e calar boca de 4 jovens arrogantes que achavam que diploma e tecnologia eram substitutos para experiência e sabedoria. Mário Andrade tinha nascido em 1951 numa família pobre do interior de São Paulo. Pai era borracheiro, mãe lavava roupa para fora. E Mário tinha crescido entre cheiro de pneu queimado e som de motores, porque a oficina do pai ficava na rua principal, onde passavam caminhões, carros e, nos fins de semana, carros de corrida a caminho do autódromo que tinha sido inaugurado na cidade vizinha, e foi vendo aqueles carros que Mário se apaixonou. Tinha 8 anos quando viu o primeiro carro de corrida de perto, piloto tinha parado para abastecer, e Mário tinha ficado olhando aquela máquina como se fosse criatura de outro planeta. E piloto, homem simpático que viu paixão nos olhos do menino, tinha deixado ele sentar no carro. Tinha deixado ele segurar volante e tinha dito: "Um dia você vai pilotar um desses, garoto. Eu sei reconhecer quando alguém tem gasolina nas veias." E Mário nunca esqueceu aquelas palavras. Nunca esqueceu a sensação de segurar aquele volante. E tinha decidido ali, aos 8 anos, que ia ser piloto, ia ser campeão. Ia viver dentro daquele mundo de velocidade e adrenalina. Mas sonho era caro e família era pobre. E quando Mário tinha 12 anos e pediu para pai ensinar ele a mexer com o motor, pai tinha dito: piloto precisa de dinheiro, precisa de patrocinador, precisa de sorte, mas mecânico precisa só de vontade de aprender e de mãos que não tremem. Então, aprende mecânica primeiro. Aprende a conhecer o motor por dentro. Aprende os segredos. E quando você souber preparar motor melhor que ninguém, aí você encontra seu lugar nesse mundo. Pode não ser como piloto, mas vai ser dentro das corridas. E Mário tinha aceitado o conselho. Tinha começado a trabalhar com o pai. Tinha aprendido cada parafuso, cada sistema, cada segredo que motor esconde. E aos 16 anos, já conseguia diagnosticar problemas só pelo som. Conseguia sentir quando algo estava errado, só tocando o bloco do motor com mãos. Tinha dom, tinha talento natural que não se ensina. E pai dizia com orgulho: "Você tem mãos de ouro, filho. Motor fala com você de jeito que não fala com mais ninguém." Aos 18 anos, Mário foi trabalhar em oficina especializada em carros de corrida. Era assistente, ganhava pouco, dormia em pensão barata
Comia arroz e ovo todo dia, mas estava perto do que amava. Estava dentro do mundo das corridas. Via pilotos, via carros, via equipes trabalhando e observava tudo, aprendia tudo. Absorvia conhecimento como esponja. E aos 21 anos, quando o mecânico-chefe da equipe principal ficou doente, véspera de corrida importante, dono da equipe olhou para Mário e disse: "Você acha que consegue terminar a preparação do motor, garoto? Preciso de alguém. E você é o melhor ajudante que eu tenho." E Mário tinha dito: "Eu consigo." E tinha trabalhado noite inteira, tinha ajustado cada detalhe, tinha calibrado carburação com precisão milimétrica. E no dia seguinte, carro tinha voado na pista, tinha ganho corrida, e piloto tinha descido do carro e perguntado: "Quem preparou esse motor? Tá diferente, tá melhor, tá perfeito." E quando disseram que foi Mário, o garoto de 21 anos, piloto tinha vindo apertar a mão dele e dito: "Você tem futuro, moleque." E tinha razão, porque dali em diante, carreira de Mário decolou. Virou mecânico-chefe aos 25. Começou a preparar motores para pilotos cada vez melhores. E aos 30 anos, foi convidado para ser piloto também. Porque tinha licença, porque treinava nas horas vagas, porque era rápido. E começou a correr na categoria de Stock Car e descobriu que era bom, muito bom. Ganhava corridas não porque tinha carro mais rápido, mas porque entendia motor melhor que ninguém, porque sabia exatamente quanto podia forçar antes de quebrar, porque tinha sintonia com máquina que outros pilotos não tinham. E em 5 anos tinha vencido 3 campeonatos brasileiros, tinha se tornado lenda, o mágico dos motores. O homem que ganhava corridas com inteligência e não só com velocidade. Mas vida de piloto é curta. E aos 38 anos, depois de acidente feio onde quase morreu, Mário decidiu parar de pilotar. Voltar a ser só mecânico, e foi fase mais prolífica dele. Preparou motores que quebraram recordes, consultou pilotos que depois viraram campeões mundiais, ganhou respeito internacional, ganhava bem, tinha nome, tinha reputação. Casou aos 40 com Lúcia, mulher inteligente que trabalhava como enfermeira. Tiveram vida boa. Não ostentavam, mas tinham conforto. Tinham estabilidade. Tinham futuro planejado. E Mário continuou trabalhando até os 65, depois se aposentou. Pensou que ia viver tranquilo com esposa. Viajar um pouco, aproveitar anos que restavam, mas vida tinha outros planos, planos cruéis. 5 anos atrás, Lúcia começou a sentir dores. Fizeram exames e o resultado foi devastador. Câncer agressivo, chances baixas, tratamento caro, e Mário gastou tudo, vendeu casa boa que tinham comprado, se mudou para apartamento pequeno, gastou a economia inteira em tratamentos, em médicos, em remédios, e Lúcia lutou com força admirável, mas doença era mais forte. E depois de 2 anos de sofrimento, ela morreu. Morreu nos braços dele e Mário ficou destroçado. Destroçado financeiramente e emocionalmente. Tinha gastado cada centavo que tinha. Estava com dívidas, estava sozinho, estava velho e orgulho não deixou pedir ajuda. Não deixou ligar para antigos colegas, para pilotos que devia favores. Porque Mário sempre foi daqueles que prefere morrer do que estender mão. E foi assim que caiu. Foi assim que de lenda se tornou invisível. De respeitado se tornou descartável. E agora, 7 anos depois de aposentadoria e 2 anos depois de morte de Lúcia, estava ali, numa oficina de luxo, pedindo comida em troca de trabalho, sendo zombado por garotos que não faziam ideia de quem ele era, de tudo o que tinha feito, de quanto conhecimento carregava naquela cabeça grisalha e naquelas mãos calejadas. Lucas olhou para o relógio e disse: "Cronômetro começou, vovô, 10 minutos. Pode começar seu show?" E os mecânicos se posicionaram ao redor como plateia, esperando o espetáculo, esperando ver velho falhar. E Mário ignorou eles, focou no motor. Começou o exame visual, que anos de experiência tinham transformado em instinto. Olhou para a posição de sensores, para estado de chicotes elétricos, para conexões, e tocou levemente em componentes, sentindo temperatura residual. E estava pensando, estava processando informações que olhos e mãos estavam coletando. E depois de talvez 40 segundos disse:
Me empresta multímetro analógico, se tiverem. E Lucas disse, analógico, vovô. A gente tem digital que é muito mais preciso. E Mário disse, digital demora para estabilizar leitura. Analógico é instantâneo. Eu preciso de analógico. E Lucas revirou olhos, mas foi buscar. Trouxe aparelho velho que estava guardado, porque ninguém usava mais. E Mário pegou, conectou nos terminais do sensor de posição do virabrequim e fez leitura. E viu que tecnicamente o sensor estava funcional. Estava dentro de parâmetros. Mas Mário sabia que havia mais na história. Porque sensor pode estar funcional e ainda assim causar problema se contatos estiverem oxidados, criando resistência que computador não identifica como falha, mas que causa interferência. E disse, me passa a chave 14 e alicate de bico fino. E Lucas passou, ainda com aquele sorriso de quem acha que está vendo show de mágica fraudulento. E Mário começou a trabalhar, removeu o sensor, examinou contatos. E sim, estava lá, oxidação leve, invisível para quem não sabe o que procurar. E limpou com cuidado, usando flanela que pediu emprestada e gotas de líquido de contato elétrico. Limpou até contatos brilharem e então inspecionou o chicote, seguiu fios com dedos experientes e encontrou o segundo problema. O chicote estava passando muito perto de cabo de vela, muito perto de fonte de interferência eletromagnética, e isso, combinado com contatos oxidados, criava falha fantasma que o computador não conseguia identificar, porque não era falha, era interferência. E Mário reposicionou o chicote, prendeu com braçadeira plástica em posição diferente, longe de fonte de interferência, e reinstalou o sensor. E tudo isso levou 4 minutos e 30 segundos, e quando terminou, limpou mãos na própria calça, porque não tinha pano limpo, e disse, pode dar partida. Lucas olhou para o relógio demonstrativamente e disse, ainda tem tempo no cronômetro, vovô. Tem certeza que já terminou? Tem certeza que não quer verificar mais nada? E Mário disse apenas, dá partida. E Lucas sentou no banco do motorista com aquele sorriso de quem está prestes a provar um ponto. Virou chave e motor ligou suave, ronco perfeito, ralenti estável, sem falhas, sem hesitação, exatamente como deveria ser, mas não estava sendo há 3 dias. E silêncio que caiu na oficina foi silêncio pesado. Foi silêncio de 4 jovens arrogantes, percebendo que tinham acabado de ser humilhados por homem que tinham zombado, que tinham menosprezado, que tinham julgado incapaz apenas por ser velho e estar vestido pobremente. Lucas desligou o motor. Ligou de novo, desligou, ligou mais uma vez e funcionou perfeitamente todas as vezes. E ele saiu do carro com expressão que misturava vergonha com incredulidade e tentou salvar face dizendo, deve ter sido coincidência, problema deve ter se resolvido sozinho justamente agora, já acontece às vezes. E Mário, que estava parado ao lado do carro, com mãos ainda sujas de graxa, disse com voz calma, mas firme, não foi coincidência, foi sensor com contato oxidado criando resistência intermitente que seu scanner digital não identificou, porque resistência estava dentro de margem de tolerância mais alta o suficiente para causar falha quando combinada com interferência eletromagnética do chicote que vocês posicionaram incorretamente próximo demais da bobina. Sensor tecnicamente estava funcional. Por isso o computador não acusava erro, mas não estava funcional o suficiente para trabalho sob carga. É tipo de problema que diagnóstico digital não pega, porque precisa de compreensão de sistema completo, de como componentes interagem entre si, de como pequenas variações causam grandes problemas. E isso não se aprende em curso técnico. Isso se aprende em 50 anos trabalhando com motor, colocando mão na massa, errando, acertando, até motor começar a falar com você, até você entender linguagem dele. Os mecânicos ficaram em silêncio. Não tinha mais risada, não tinha mais deboche, tinha apenas silêncio constrangido de quem percebe que fez papel de idiota. E rapaz que estava filmando abaixou o celular e Lucas, que orgulho, não deixava aceitar derrota completa. Disse, tá, o senhor teve sorte dessa vez, resolveu o problema. Vou pagar almoço como prometi.
Tem restaurante na esquina, pode ir comer, e virou costas, como se o assunto estivesse encerrado. E foi nesse exato momento, onde o jovem arrogante achava que tinha dado a última palavra, que a porta da oficina se abriu e entrou o homem de 60 anos, com cabelo grisalho bem cortado, terno de alfaiataria italiano que custava mais que carro popular. Postura de quem tem autoridade, e era Augusto Ferreira, dono da Automax, que tinha saído de manhã para a reunião com o fornecedor e estava voltando. E quando entrou e viu Mário parado ao lado do carro importado com mãos sujas de graxa, quando olhou para aquele rosto, para aqueles olhos, para aquela postura, ele parou, congelou no meio do caminho e a expressão dele mudou de confusão para choque, para algo que parecia emoção. E disse com voz que tremia: Mário Andrade, é você mesmo, não acredito que é você. Augusto caminhou rápido até onde Mário estava, passos largos de homem que acabou de ver fantasma, ou melhor, de ver ídolo, de ver lenda, de ver alguém que pensou nunca mais ver na vida. E quando chegou perto, ficou parado por segundo apenas olhando como se precisasse confirmar que não era alucinação. E então estendeu mão, não mão de cumprimento formal, mas mão de reverência, de gratidão, e disse: Mário Andrade, o mágico dos motores. Meu Deus, eu não acredito, quantos anos. Quantos anos desde que vi você pela última vez, e Mário, que estava confuso, porque não reconheceu imediatamente aquele homem de terno caro. Apertou mão dele, tentando localizar na memória, tentando conectar rosto de homem de 60 anos com alguma lembrança do passado. E Augusto percebeu confusão e disse: Augusto Ferreira, eu era garoto. Tinha 12 anos quando vi você pela última vez. Meu pai me levava toda semana para ver corridas em Interlagos. A gente sentava na arquibancada geral. Sol quente, poeira, mas eu não me importava. Eu só queria ver você. Você era meu ídolo. Eu tinha seu pôster no quarto. Colecionava recorte de jornal de todas suas vitórias. E um dia, depois de uma corrida, você estava no paddock conversando com mecânicos e eu juntei coragem e fui até você pedir autógrafo. E você não só deu autógrafo, você sentou comigo por 10 minutos. Explicou como funcionava motor, mostrou peças, me tratou como se eu fosse importante e eu nunca esqueci aquilo. Nunca esqueci que homem que era campeão, que era famoso, que era ídolo de milhares. Parou para dar atenção para garoto pobre que não era nada. E você me disse algo naquele dia. Disse que se eu gostava de carro, devia trabalhar com carro. Que não importava se eu ia ser mecânico, piloto ou dono de oficina. O importante era fazer o que amava. E eu levei aquilo a sério. Trabalhei em oficina desde os 14 anos. Estudei, economizei. E há 15 anos abri minha própria oficina. Esta oficina, e coloquei seu nome nela, não literalmente, mas espiritualmente, porque tudo que eu construí aqui foi baseado em valores que aprendi vendo você. Trabalho bem feito, respeito pelos carros, respeito pelas pessoas. Mário ouviu aquilo tudo e memória voltou. Lembrou do garoto, lembrou do dia, tantos anos atrás. Tinha parado para conversar com ele porque viu paixão genuína nos olhos do menino, porque lembrou de si mesmo naquela idade, e agora aquele menino era homem bem-sucedido, dono de oficina de luxo, e tinha crescido, mas não tinha esquecido, e Mário sentiu algo no peito, algo quente, algo que não sentia há muito tempo. Era orgulho, era reconhecimento, era saber que tinha feito diferença na vida de alguém mesmo sem saber na época. E disse: Augusto, eu lembro de você. Lembro daquele dia. Você tinha olhos que brilhavam quando falava de carros. Eu vi que você tinha paixão de verdade. E estou vendo que você construiu algo bonito aqui. Oficina de primeira linha. Parabéns. Augusto sorriu. Sorriu com gratidão de menino que está falando com o ídolo. E então olhou para Lucas e outros mecânicos que estavam parados assistindo aquela cena sem entender direito. E perguntou: o que está acontecendo aqui? Por que Mário Andrade está com mãos sujas? Ele trabalhou em algum carro nosso. E Lucas, que estava começando a perceber que tinha feito algo muito errado, disse com voz que não tinha mais arrogância: ele
Ele entrou aqui pedindo trabalho em troca de comida e eu fiz aposta com ele. Disse que se ele resolvesse o problema do carro importado em 10 minutos, eu pagaria almoço. E ele resolveu em 5 minutos o que a gente não conseguiu resolver em 3 dias. Augusto olhou para Lucas com expressão que misturava decepção com raiva e disse: "Você fez o quê? Você fez aposta com Mário Andrade. Você ofereceu almoço como se fosse favor para homem que é lenda viva do automobilismo brasileiro. Homem que preparou motores campeões quando você ainda estava no berço. Homem que tem mais conhecimento no dedo mindinho que você tem na cabeça inteira. E você riu dele, você zombou dele. Eu vi a cara de vocês quando entrei. Eu sei que estavam rindo e Lucas baixou a cabeça. E outros mecânicos também baixaram. E rapaz que tinha filmado guardou o celular rápido, como se evidência pudesse desaparecer. E Augusto se virou para Mário e disse: "Mário, me desculpa. Me desculpa pela falta de respeito desses garotos. Eles não sabem quem você é. Não sabem o que você representa, e isso é culpa minha. É culpa minha por não ter ensinado para eles história do automobilismo brasileiro. Por não ter mostrado para eles que antes de tecnologia moderna existiram homens como você, que faziam milagres com ferramentas básicas e conhecimento puro." Mário fez gesto com mão, gesto que dizia que não precisava desculpa. Mas Augusto insistiu: "Não, Mário, precisa sim. Você entrou aqui pedindo trabalho, pedindo comida. E meus funcionários te trataram como um indigente, como alguém sem valor. Quando na verdade você é tesouro, é biblioteca viva de conhecimento. E eu vou consertar isso agora. Você não vai embora daqui sem antes a gente conversar, sem antes eu entender como você chegou nesta situação, porque homem como você não deveria estar pedindo comida, deveria estar dando aula, deveria estar sendo consultor, deveria estar passando conhecimento para frente. E se você permitir, se você topar, eu quero te oferecer algo. Não esmola, não caridade, mas trabalho de verdade. Trabalho digno, onde você é respeitado como merece." Lucas e mecânicos estavam processando informações. Estavam começando a entender dimensão do erro que tinham cometido. E Lucas, que orgulho ainda lutava dentro dele, disse: "Espera, esse é o Mário Andrade, o tricampeão de Stock Car dos anos 80. Aquele Mário Andrade." E Augusto disse: "Sim, Lucas, esse é aquele Mário Andrade. E é muito mais que tricampeão. Ele é homem que revolucionou preparação de motores no Brasil, homem que pilotos estrangeiros vinham consultar, homem que quebrou o recorde de Interlagos que durou década, homem que deveria estar em museu do automobilismo sendo homenageado, mas que por razões que ainda não sei, está aqui pedindo comida. E vocês, em vez de respeitar, em vez de ter humildade de reconhecer que talvez não sabem tudo, riram dele, zombaram dele, e pior, filmaram humilhação dele como se fosse piada. E isso é inaceitável, isso vai ter consequência." Lucas quis falar, quis se defender, quis explicar que não sabia, que se soubesse não teria zombado, mas Augusto levantou mão, mandando calar, e disse: "Não, Lucas, não vem com desculpa de que não sabia, porque você deveria ter respeitado independente de saber quem ele era. Você deveria ter respeitado ele pela simples razão de que ele é ser humano, que veio aqui oferecendo trabalho honesto em troca de refeição. Ele não veio pedir esmola, não veio enganar ninguém, veio oferecer a habilidade dele em troca de comida. E isso merece respeito, sempre merece respeito. E fato de você ter zombado, de ter feito circo, de ter filmado, mostra que você aprendeu técnica, mas não aprendeu humanidade. Aprendeu diagnóstico, mas não aprendeu humildade. E isso é problema sério. Problema que vai mudar a estrutura desta oficina a partir de hoje." Augusto se virou para Mário e disse: "Mário, vem comigo, por favor. Vamos para meu escritório. Vamos conversar com calma. E você não precisa ficar constrangido, não precisa sentir vergonha. Todo mundo passa por dificuldade na vida. Todo mundo tem fase ruim e não tem demérito nenhum em pedir ajuda, em aceitar ajuda. Então vem." E Mário concordou. Seguiu Augusto até escritório no segundo andar da oficina.
escritório amplo, com vista para a oficina, mesa de madeira nobre, estante cheia de troféus e fotos. E quando entraram, Augusto fechou porta, ofereceu cadeira confortável para Mário sentar e disse: primeiro, você está com fome. Você pediu comida, então vou providenciar comida de verdade. Não almoço de esquina, almoço de verdade. E pegou o telefone, ligou para restaurante próximo, pediu 2 refeições completas e enquanto esperavam, Augusto disse: agora me conta como você chegou aqui. Última vez que ouvi falar de você foi quando você se aposentou. Isso faz o quê? 7 anos. E eu lembro que saiu notícia no jornal. Diziam que você ia viver tranquilo, que tinha se aposentado com conforto. O que aconteceu entre lá e aqui? Mário respirou fundo e contou. Contou sobre Lúcia, sobre câncer, sobre tratamentos caros, sobre como tinha gastado tudo tentando salvá-la, sobre como ela morreu mesmo assim, sobre depressão que veio depois, sobre como foi se afundando em dívidas, vendendo coisas, perdendo contatos, se isolando, sobre como o orgulho idiota não deixou pedir ajuda, sobre como chegou ao fundo, morando em pensão barata, fazendo bicos e finalmente aceitando que precisava pedir trabalho em troca de comida porque fome dói mais que orgulho. E Augusto ouviu tudo em silêncio. E quando Mário terminou, tinha lágrimas nos olhos. Lágrimas de tristeza por ver ídolo caído, de raiva, por saber que sociedade deixa lendas morrerem no esquecimento e disse: Mário, isso não está certo. Nada disso está certo. Você construiu carreira linda, contribuiu para o automobilismo brasileiro, formou gerações de mecânicos e no final ficou sozinho, abandonado. E isso não é justo. Mas vou te dizer uma coisa, você não está sozinho agora. Agora você me tem e eu vou te ajudar. Não como caridade, mas como tributo, como reconhecimento, como dívida que tenho com você por ter me inspirado quando eu era garoto. Comida chegou e Mário comeu devagar. Saboreando cada garfada, não comia refeição de verdade há dias. E Augusto comeu também e conversaram. Conversaram sobre carros, sobre corridas antigas, sobre como tudo tinha mudado, sobre tecnologia nova. E Mário falou com paixão, com conhecimento que assustava. E Augusto percebeu algo. Percebeu que aquele homem ainda tinha muito a oferecer, que conhecimento dele era valioso, que experiência dele era tesouro que não deveria ser desperdiçado. E fez proposta, disse: Mário, eu quero te contratar, quero que você seja consultor técnico da oficina. Não quero que você trabalhe embaixo de carro. Você já fez isso a vida inteira. Agora quero que você ensine. Quero que você passe conhecimento. Quero que você treine meus mecânicos, especialmente aqueles garotos arrogantes lá embaixo que acham que sabem tudo. Quero que você mostre para eles que tecnologia é ferramenta, mas experiência é sabedoria. E vou pagar salário digno, vou providenciar moradia melhor e vou te dar reconhecimento que você merece. Mário ficou emocionado. Não esperava aquilo. Tinha entrado na oficina esperando no máximo uma refeição. E agora estava sendo oferecido trabalho, dignidade, respeito e disse: Augusto, eu aceito com gratidão, mas com uma condição. Eu não quero tratamento especial. Quero trabalhar de verdade. Quero merecer salário, quero contribuir. Não quero ser mascote. Não quero ser peça de museu que você coloca para decorar. E Augusto riu e disse: Mário, você não tem opção de não contribuir. Você vai contribuir tanto que meus mecânicos vão agradecer ou vão odiar você, dependendo de quão abertos eles estiverem para aprender, porque você vai balançar estruturas, vai questionar métodos, vai mostrar que jeito antigo às vezes é melhor que jeito novo. E isso vai incomodar alguns egos. E estou preparado para isso. Estou preparado para a revolução que você vai causar aqui. Mário começou no dia seguinte. Augusto tinha arranjado quarto em pensão decente, tinha dado adiantamento de salário para ele comprar roupa limpa, se alimentar direito, e quando Mário voltou para a oficina na manhã seguinte, limpo, barbeado, com roupa simples mas limpa, Lucas e outros mecânicos olharam com mistura de vergonha e curiosidade, e Augusto reuniu todos e anunciou: Pessoal, apresento Mário Andrade, nosso novo consultor técnico. Ele vai trabalhar conosco, ensinando técnicas avançadas de diagnóstico. E vocês
especialmente vocês que zombaram dele ontem, vão ter oportunidade rara de aprender com lenda viva. E sugiro que aproveitem, sugiro que engulam orgulho, abram ouvidos e prestem atenção, porque chance assim não aparece 2 vezes na vida. Nos primeiros dias foi estranho. Lucas e outros evitavam Mário. Tinham vergonha do que tinham feito. E Mário não forçou aproximação, apenas trabalhou, observava quando eles diagnosticavam problemas. E quando via erro, quando via que estavam seguindo o caminho errado, se aproximava e oferecia sugestão, sempre com respeito, sempre explicando raciocínio, nunca impondo. E aos poucos, muito aos poucos, resistência começou a cair. Foi na 2ª semana que Lucas finalmente procurou Mário. Foi até ele no final do expediente e disse: Mário, eu preciso pedir desculpa, desculpa de verdade. Não desculpa de quem foi obrigado, mas desculpa de quem entendeu que errou. Eu te tratei como lixo, te humilhei, te zombei, e você não merecia aquilo. Ninguém merece aquilo, e eu não tenho desculpa. Só tenho vergonha, muita vergonha, e queria saber se você pode me perdoar e se pode me ensinar, porque nesses dias que vi você trabalhar, percebi que eu não sei nada. Percebi que diploma que tenho não vale nada comparado com a experiência que você tem. E quero aprender, quero de verdade. Mário olhou para Lucas, viu sinceridade nos olhos dele, viu humildade, que não estava lá 1 semana atrás, e disse: Lucas, eu te perdoo. Perdoo porque sei que você não é má pessoa. Você é apenas jovem, e juventude vem com arrogância. Vem com certeza de que sabe tudo. E só a vida ensina que quanto mais você aprende, mais percebe que não sabe nada. Então sim, eu te perdoo, e sim, eu vou te ensinar. Vou ensinar tudo o que sei. Mas com uma condição: você tem que estar disposto a desaprender. Tem que estar disposto a questionar tudo o que aprendeu na escola técnica, porque a escola ensina teoria, ensina como as coisas deveriam funcionar. Mas eu vou ensinar como as coisas funcionam de verdade. Na prática, no dia a dia, onde problemas não vêm em forma de exercício de livro, mas em forma de carro quebrado, com cliente nervoso cobrando solução. E assim começou o aprendizado. Mário passou a ensinar formalmente. Augusto organizou workshops internos, 2 vezes por semana depois do expediente, e todos os mecânicos participavam. E Mário ensinava não só técnica, mas filosofia. Ensinava que mecânico bom não é aquele que tem ferramenta mais cara ou scanner mais moderno, é aquele que entende o sistema como um todo, que pensa, que raciocina, que usa a tecnologia como ferramenta, mas não depende dela. E contava histórias de diagnósticos impossíveis que fez, de problemas que resolveu quando ninguém mais conseguia, e mecânicos ouviam fascinados. E Lucas, especialmente, Lucas tinha virado aluno dedicado. Ficava depois do horário fazendo perguntas, pedindo para Mário revisar diagnósticos dele, e relacionamento entre eles mudou completamente. De antagonista para mentor e aprendiz, de desrespeito para admiração. 3 meses depois, Mário estava completamente integrado. Não era mais o velho que tinha pedido comida. Era professor, era mentor, era a parte essencial da equipe. E a oficina tinha mudado. Taxa de retrabalho tinha caído drasticamente porque diagnósticos estavam mais precisos. Clientes estavam mais satisfeitos porque carros eram consertados de primeira. E a reputação da Automax cresceu. Passou a ser conhecida não só como oficina cara, mas como oficina onde problemas complexos eram resolvidos, e grande parte disso era por causa de Mário, por causa de conhecimento dele, de experiência dele, de capacidade dele de ver o que outros não viam. Augusto estava feliz, não só porque a oficina estava melhor, mas porque tinha salvado o ídolo, tinha dado dignidade de volta para homem que merecia. E Mário estava feliz também, estava de volta ao que amava. Estava trabalhando com carros, estava ensinando, estava fazendo diferença e não estava mais sozinho. Tinha equipe, tinha amigos, tinha propósito. E pela primeira vez, desde a morte de Lúcia, sentia que vida valia a pena de novo.
que tinha razão para acordar todo dia, que não era só corpo velho esperando morte, mas homem útil, respeitado, necessário. Foi 6 meses depois do primeiro dia que Augusto fez algo especial. Organizou evento na oficina, convidou clientes antigos, fornecedores e imprensa especializada e anunciou que estava criando programa de mentoria, programa onde mecânicos jovens podiam aprender com profissionais experientes. E primeiro mentor oficial era Mário Andrade, e na parede da oficina inaugurou placa de bronze com foto de Mário nos tempos de corrida e inscrição. Mário Andrade, tricampeão brasileiro de Stock Car, o mágico dos motores, consultor técnico e mentor. E quando Mário viu aquilo, quando viu o reconhecimento, quando viu que não tinha sido esquecido, chorou lágrimas de gratidão, de alívio, de redenção. Lucas fez discurso naquele dia. Discurso onde pediu desculpa publicamente por ter zombado de Mário, onde admitiu vergonha do que tinha feito e disse: eu aprendi lição importante. Aprendi que valor de pessoa não está em aparência, não está em idade, não está em quanto dinheiro tem, está em caráter, em conhecimento, em experiência. E Mário me ensinou isso. Me ensinou não com palavras, mas com exemplo. Me mostrou que homem de verdade é aquele que continua digno mesmo quando vida tira tudo dele, que continua trabalhando mesmo quando o corpo dói, que continua ensinando mesmo quando foi esquecido. E eu sou grato por ele ter me perdoado, grato por ele estar aqui, grato por ter tido chance de aprender com lenda viva. E Mário, quando chegou sua vez de falar, disse algo simples, mas profundo. Disse: eu caí muito baixo, cheguei ao fundo, pensei que vida tinha acabado, que não havia mais lugar para mim, mas aprendi que nunca é tarde para recomeçar, que dignidade não se perde quando você perde tudo, se perde quando você desiste. E eu não desisti, e encontrei pessoas boas, encontrei Augusto que me lembrou de quem eu fui e me deu chance de ser útil de novo. Encontrei Lucas e equipe que me deram propósito, me deram família. E quero dizer para qualquer um que está ouvindo isso, para qualquer um que está passando por dificuldade, que caiu, que perdeu tudo, que acha que não tem mais valor, não desista. Não desista, porque enquanto você tem conhecimento, enquanto você tem experiência, enquanto você tem vontade de trabalhar, você tem valor, você tem lugar neste mundo. Só precisa encontrar pessoas que enxerguem isso. E elas existem. Eu prometo que existem. 2 anos se passaram desde aquele dia em que Mário tinha entrado na Automax pedindo comida, e vida dele tinha se transformado completamente. Não era mais homem sozinho vivendo em pensão barata. Tinha alugado apartamento pequeno, mas confortável. Tinha renda estável. Tinha equipe que o respeitava. Tinha propósito. E, mais importante, tinha paz. Tinha encontrado forma de viver com perda de Lúcia. Não tinha superado, porque perda assim não se supera. Mas tinha aprendido a viver com ela, a honrar a memória dela vivendo bem, trabalhando, contribuindo, fazendo diferença. E sabia que ela estaria orgulhosa dele, orgulhosa de como ele tinha se levantado, de como não tinha deixado tristeza destruir ele, de como tinha encontrado força para recomeçar. A oficina Automax tinha crescido, tinha aberto segunda unidade, e o programa de mentoria que Mário comandava tinha virado referência. Várias outras oficinas tinham copiado a ideia, tinham criado programas similares, e movimento começou. Movimento de valorizar mecânicos antigos, de trazer experiência deles de volta, de não deixar conhecimento morrer com a aposentadoria. E Mário era símbolo disso. Era prova viva de que idoso não é descartável. É recurso valioso que sociedade desperdiça quando não valoriza. Lucas tinha mudado também. Tinha se tornado mecânico melhor, mais humilde, mais atento. E relacionamento com Mário tinha evoluído de mentor-aprendiz para amizade verdadeira. Almoçavam juntos, conversavam sobre vida, sobre carros, sobre tudo. E Lucas sempre dizia que Mário tinha sido o melhor professor que teve. Não porque ensinou técnica, mas porque ensinou caráter. Ensinou que ser bom profissional é também ser boa pessoa. É tratar todos com respeito, independente de quem são. É nunca esquecer de onde veio,
é sempre estar disposto a aprender, não importa quanto já sabe. E a história de Mário começou a se espalhar. Começou como rumor entre mecânicos, depois virou matéria em revista especializada, depois foi para jornal, para televisão, história de lenda do automobilismo que caiu no esquecimento, que chegou a pedir comida em troca de trabalho e que foi resgatado por antigo fã que virou dono de oficina, e história tocou pessoas. Tocou porque era real, porque mostrava que Brasil tem costume cruel de esquecer heróis, de deixar quem construiu o país morrer na miséria, mas também mostrava que ainda existem pessoas boas, pessoas que lembram, pessoas que valorizam, pessoas que fazem diferente. Outras lendas do automobilismo começaram a procurar Mário, pilotos antigos, mecânicos aposentados, pessoas que tinham caído em esquecimento como ele, e Mário ajudava. Conectava eles com oficinas, com empresas, ajudava eles a encontrarem trabalho, dignidade, propósito, e virou advogado informal de causa de valorização de idosos, especialmente idosos que tinham conhecimento técnico, experiência valiosa que estava sendo desperdiçada, porque sociedade prefere jovem sem experiência a idoso com décadas de conhecimento. Augusto expandiu o programa. Criou bolsas de estudo para jovens de comunidade carente aprenderem mecânica. E requisito era que eles também aprendessem com mentores idosos. Ideia era conectar gerações, fazer juventude entender valor de experiência e fazer idosos se sentirem úteis, necessários. E funcionou. Funcionou tão bem que o programa virou política pública em algumas cidades. Governo começou a incentivar empresas a contratarem aposentados como consultores, como mentores, e tudo isso tinha começado naquele dia, quando o homem idoso de roupa surrada entrou em oficina pedindo comida e foi zombado por jovens arrogantes que não sabiam que estavam na presença de lenda. E assim chegamos ao final desta história sobre julgamento, sobre preconceito, sobre valor de experiência, sobre segundas chances, sobre como vida dá voltas e como aqueles que você despreza hoje podem ser exatamente quem você deveria estar aprendendo com. E agora, é hora de refletirmos profundamente sobre o que esta história nos ensina, porque você não ouviu tudo isso até aqui sem motivo. Talvez você precise entender algo sobre respeito, sobre humildade, sobre não julgar livro pela capa, sobre valorizar idosos, sobre reconhecer que juventude tem energia, mas idade tem sabedoria. E, idealmente, deveriam trabalhar juntas em vez de competirem. A primeira lição é sobre idadismo, sobre como sociedade descarta pessoas quando ficam velhas, como assume que são inúteis, que não têm mais nada a contribuir, quando realidade é oposta. Pessoas idosas têm décadas de experiência, de conhecimento, de sabedoria prática que não se aprende em escola, não se aprende em curso. Só se aprende vivendo, errando, acertando, e desperdiçar isso é burrice. É jogar fora tesouro porque a embalagem está velha. Então lição é: respeite idosos, valorize a experiência deles, aprenda com eles, porque tecnologia muda, mas princípios permanecem. E quem viveu 50 anos em área sabe coisas que você que está começando jamais vai saber lendo o manual. A segunda lição é sobre julgar pela aparência. Lucas e mecânicos viram um homem velho com roupa surrada e automaticamente classificaram como inútil, como alguém que não tinha valor, e erraram completamente. E isso é erro que a sociedade comete todo dia. Julga pessoas por roupa, por carro, por onde moram, por como falam, e perde a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, de aprender coisas valiosas, de fazer conexões importantes. Então, lição é: pare de julgar pela aparência. Dê chance para pessoas conhecerem você e você conhecer elas antes de tirar conclusões, porque a aparência engana, sempre engana. A terceira lição é sobre humildade. Lucas achava que sabia tudo porque tinha diploma, porque tinha tecnologia moderna, porque era jovem e atualizado, mas não sabia nada. Não sabia diagnosticar problema que sensor não mostrava, não sabia pensar além do que computador dizia, e foi humilhado por homem que ele desprezou. E isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido com ele.
porque ensinou humildade. Ensinou que sempre há mais a aprender, que nunca se sabe tudo. Que pessoa mais inteligente é aquela que reconhece própria ignorância e está sempre disposta a aprender com quem sabe mais. Então, lição é: seja humilde, reconheça que não sabe tudo. Esteja aberto para aprender com qualquer pessoa, de qualquer idade, porque conhecimento não tem dono. Está disponível para quem tem humildade de buscar. A quarta lição é sobre segundas chances. Mário tinha caído, tinha perdido tudo, estava pedindo comida e sociedade tinha abandonado ele. Mas Augusto deu segunda chance, deu oportunidade, deu dignidade e isso salvou a vida de Mário. Salvou não só fisicamente, mas emocionalmente, espiritualmente. Deu propósito de novo. Então, lição é: dê segundas chances para pessoas. Todo mundo erra, todo mundo cai, todo mundo passa por fase ruim e pequeno gesto de bondade, de oportunidade, pode ser diferença entre pessoas se levantar ou desistir completamente. Então seja aquele que estende mão, que ajuda, que acredita, porque você pode não perceber, mas pode estar salvando vida. A quinta lição é sobre perdão. Mário podia ter guardado rancor de Lucas, podia ter se recusado a ensinar ele, podia ter humilhado ele de volta quando teve oportunidade, mas não fez isso, perdoou, ensinou, ajudou ele a crescer. E isso mostra grandeza, mostra que pessoa verdadeiramente sábia não se rebaixa ao nível de quem ofendeu, não paga mal com mal, mas paga mal com bem, ensina aquele que errou, dá exemplo de como se deve agir. Então, lição é: perdoe, perdoe não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. Porque carregar rancor só machuca você. E ensinar aquele que te ofendeu é vingança mais doce que existe. É mostrar que você é maior que ofensa. A sexta lição é sobre tecnologia versus experiência. Oficina tinha equipamento de ponta. Tinha scanner que custava fortuna. Tinha ferramentas modernas, mas não conseguiu resolver problema que Mário resolveu com multímetro analógico e 40 anos de experiência. Isso mostra que tecnologia é ferramenta, é auxiliar, mas não substitui conhecimento, não substitui capacidade de raciocinar, de pensar, de entender sistema. Então, lição é: use tecnologia, mas não dependa dela. Aprenda fundamentos, aprenda lógica, aprenda a pensar, porque dia que tecnologia falhar, dia que não tiver equipamento caro, você vai precisar de conhecimento puro. E esse conhecimento vem de experiência, de prática, de anos fazendo a mesma coisa até dominar. A sétima lição é sobre valor de mentoria. Mário não só trabalhou, ele ensinou, ele passou conhecimento. E isso multiplicou o impacto dele, porque agora não é só ele que sabe. São 10, 20 mecânicos que aprenderam com ele e que vão ensinar outros. E conhecimento dele vai viver além dele, vai continuar depois que ele morrer. E isso é legado, isso é imortalidade de verdade. Não é ter nome em placa, mas é ter influenciado vidas, ter formado pessoas, ter deixado o mundo melhor que encontrou. Então, lição é: se você tem conhecimento, ensine, passe para frente, não leve para túmulo. Porque conhecimento que não é compartilhado morre com você. Mas conhecimento compartilhado vive para sempre. A oitava lição é sobre orgulho. Mário quase morreu de fome, porque orgulho não deixou ele pedir ajuda, não deixou ele procurar antigos colegas. E esse orgulho idiota quase custou vida dele. Então, lição é: engula o orgulho quando precisar. Peça ajuda quando precisar. Não há vergonha em admitir que precisa de ajuda. Vergonha é morrer de orgulho. Vergonha é sofrer sozinho quando há pessoas dispostas a ajudar. Então, seja humilde o suficiente para pedir. E seja grato o suficiente para aceitar. E a última lição, talvez a mais importante de todas, é sobre dignidade de trabalho. Mário não pediu esmola, pediu trabalho. Mesmo quando estava desesperado, mesmo quando estava com fome, ele ofereceu habilidade em troca de comida, ofereceu contribuir, e isso é diferença fundamental. É diferença entre querer sobreviver com dignidade e querer sobreviver de qualquer jeito. E sociedade precisa entender isso.
precisa entender que dar trabalho é melhor que dar esmola, que dar oportunidade é melhor que dar peixe. Porque trabalho preserva a dignidade, preserva a autoestima, faz pessoa se sentir útil, necessária, e isso é o que Mário precisava. Não precisava de caridade, precisava de chance de provar valor. E quando Augusto deu essa chance, não só salvou Mário, mas ganhou profissional excepcional. Ganhou mentor valioso, ganhou amigo. Então lição é, quando for ajudar alguém, dê trabalho, dê oportunidade, dê chance de pessoa se levantar com próprias pernas. Porque isso é ajuda verdadeira, ajuda que transforma. Agora eu te pergunto, você já julgou alguém pela aparência e descobriu depois que estava errado? Você já desperdiçou a oportunidade de aprender com alguém porque achou que pessoa não tinha nada a ensinar? Você já foi arrogante, achou que sabia tudo e foi humilhado pela realidade? E se já passou por isso, aprendeu lição, mudou comportamento ou continua fazendo o mesmo erro? Porque essa história serve para acordar, para fazer você repensar atitudes, para fazer você ser pessoa melhor. E para você que é jovem, que está começando carreira, que acha que sabe tudo porque tem diploma novo, curso atualizado, tecnologia na mão, escuta bem, você não sabe nada, você mal começou. E pessoas velhas que você vê, que você talvez até despreze, porque parecem ultrapassadas. Elas têm décadas de experiência que você não tem, elas erraram e acertaram mais vezes que você tentou. E se você for inteligente, se tiver humildade, você vai procurar elas, vai pedir para ensinarem, vai sugar conhecimento delas enquanto pode, porque um dia elas não vão estar mais aqui e você vai se arrepender de não ter aprendido quando teve chance. E para você que é mais velho, que está aposentado, que acha que não tem mais nada a contribuir, que está se sentindo inútil, descartável, escuta, você tem valor. Você tem experiência que juventude não tem. Você tem sabedoria que só vem com idade. E há lugares que precisam de você. Há pessoas que querem aprender com você. Não desista, não se isole. Não deixe conhecimento morrer com você. Encontre forma de contribuir. Seja voluntário, seja mentor, seja consultor. Mas seja útil, porque isso vai dar propósito para seus dias e vai fazer diferença na vida de outras pessoas. Se esta história te tocou, se você viu sua própria arrogância em Lucas, ou viu sua própria queda em Mário, ou viu sua própria bondade em Augusto, deixe seu like. Compartilhe com pessoas que precisam aprender sobre humildade, sobre respeito, sobre valorizar idosos. Se inscreva neste canal para mais histórias que vão te fazer pessoa melhor, que vão te ensinar lições que vida demora anos para ensinar, que vão te inspirar a ser mais humilde, mais respeitoso, mais grato. Comente aqui embaixo, me conta, você já conheceu alguém como Mário? Alguém que era mais do que parecia, alguém que te ensinou lição de humildade? Conta, porque quando compartilhamos experiências, aprendemos uns com outros, criamos comunidade de crescimento. E até a próxima história. Lembre-se sempre, não julgue pela aparência, respeite idosos, valorize experiência, seja humilde o suficiente para aprender com qualquer pessoa. E quando tiver chance de ajudar alguém, dê trabalho, dê dignidade, dê oportunidade, porque isso não só salva a pessoa que você está ajudando, salva você também, salva sua humanidade, salva sua alma e faz mundo lugar melhor para todos.